Olá, prateadas e prateados, conforme nós combinamos, hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que é de interesse na nossa geração, né? A gente está chegando aos 60, aos 70, enfim. E uma das grandes preocupações é a aposentadoria. Então a gente convidou uma especialista no direito previdenciário, que é a doutora Marcela Cardoso. E ela vai tirar muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem lançar alguma pergunta, pode escrever. E se você já é aposentado e está tudo bem, está tudo certo, está feliz da vida, você compartilha a live para alguém que você acredita que pode se beneficiar, tirando dúvidas, tendo esclarecimentos de uma pessoa super qualificada, super competente e que sabe o que está falando, tá? Então a gente vai convidar a doutora Marcela para chegar aí na nossa live e de antemão já vou falando para vocês. Tem algumas dúvidas que as pessoas já foram mandando para a gente e que é minha e que eu vou aproveitar, vou tirar tudo que eu posso da doutora Marcela, mas assim, eu preciso que vocês também participem aí, porque às vezes uma dúvida que é sua pode ser de muitas outras pessoas, tá bom? Então a gente já estou dando aí boa noite para todo mundo que está entrando Boa e estamos só aguardando noite. a doutora Marcela. Doutora Marcela chegou, Tudo bom, Jaque? tudo bem? Eu não estou te vendo. Não tá me vendo? Não, não estou te Meu vendo. Deixa eu Deus. ver. Mas às vezes acontece isso mesmo. A gente fica meio perdido aqui. Eu Eu vou tentar entrei, ver se tá conversar com ok. você. Eu vou tentar conversar com você sem te ver, mas aí eu não posso olhar para lá. Mas enfim, para a Mas gente não será que tá perder. todo mundo me vendo? Não sei, o pessoal que entrou aí pode dar uma luzinha para dizer se está vendo a gente. Deixa eu ver quem. Estou Ah, vendo as tô duas. vendo. Bom, enfim, Tá. vamos tocar o papo, porque o tempo é precioso e a gente não pode desperdiçar tempo com você agora Mas aqui. eu tô te vendo já, que adorei teu cabelo. Obrigada. Bom, olha só. Então, primeiro, eu queria agradecer em nome do Movimento Jackson Prata. Isso é um assunto de extrema importância para a gente e a gente está tendo a honra de receber a doutora Marcela aqui, que vai nos tirar algumas dúvidas e vai dar dicas preciosas sobre esse assunto, que é de uma relevância enorme para nós que estamos chegando aos 60, que estamos pensando em aposentar, enfim. Então, fique à vontade, a casa é sua, pode se apresentar, enfim, que é para a gente já começar a falar sobre a aposentadoria. Tá. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite, Jaque. Eu sou Marcela, sou advogada, sou especialista em direito previdenciário. Amo essa área porque eu acho uma área do direito que ela é muito gratificante, porque a gente traz assim dignidade para a vida das pessoas, né? A gente ajuda as pessoas. Não é só uma briga. Não, é simplesmente a buscar o direito que já é dela. Então é muito gratificante. Eu amo muito essa área. Então, assim, a aposentadoria, ela é um assunto que ninguém quer falar sobre isso, né? Porque pensa assim, eu nunca vou conseguir me aposentar, ou então, não, quando estiver mais chegando perto eu vejo, e não é bem assim. Depois da reforma da Previdência em 2019, é necessário sim se planejar e já começar a entender o que vai acontecer lá na frente quando você realmente fizer jus ao pedido da concessão, né, da própria aposentadoria. Então, assim, eu sou apaixonada por essa área, principalmente por esse tema, né? Eu até recentemente soube que os meus avós trabalharam no INSS.
na área de concessão de aposentadorias. Eu soube disso recentemente, assim. Então, ou seja, já é uma coisa que está na família, né? Já está no sangue. Então, eu gosto bastante. E, assim, meu escritório é aqui no centro, né? Há Floripa, uns que a 4, gente 5 tem anos. gente aí, a gente tem gente aí do Brasil inteiro, no centro de Floripa. Depois da pandemia, Oi? isso... Sim. Oi. A gente atende online, que depois da pandemia isso virou uma coisa bem comum, né? E, e assim, como é que eu posso te dizer? Atendo todos os tipos de benefícios do INSS, né? Porque não é só aposentadoria. Um advogado previdenciarista, ele faz as demandas também de auxílios, pensão por morte, revisão. Mas o que eu gosto muito de fazer é a questão do planejamento da aposentadoria e o próprio pedido de aposentadoria. Ótimo. Então, deixa eu te perguntar, quais são, no caso, quais são os principais requisitos que a gente tem que atender, né, para cumprir e chegar até o benefício da aposentadoria, basicamente. Assim, ó, já que antes de 2019 a gente tinha duas espécies de aposentadoria, que era a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Com a reforma da Previdência em 2019, né, em novembro de 2019, a gente passou a ter 5 espécies de aposentadoria. E cada espécie de aposentadoria, ela tem requisitos próprios e formas de cálculo próprias. Antigamente, se a pessoa queria se aposentar por idade, o principal requisito era a idade, né? E alguma coisa de tempo de contribuição e carência, ou aposentadoria por tempo de contribuição, não considerava a idade, só o tempo e assim vai. Agora, os requisitos eles são cumulativos de tempo e idade. Não quer dizer que é fixo. Vai Certo. depender de cada caso, né? De como foi a vida laborativa dessa pessoa para ver se ela se encaixa nesses requisitos. Então, a gente tem aposentadorias por pontos, que daí vai somar a idade e o ponto, e daí no ano da concessão da aposentadoria vai ver se aquela pontuação chegou, né? Se foi acumulada, ou só por idade, ou só por tempo. Aí tem pedágio de 100%. O pedágio é um tempo a mais que é necessário, né? Do que tu já tinha. Então, tu já tem aquele tempo, tu precisa do dobro, que seria o pedágio de 100%. Ou o pedágio de 50%. Então, esses requisitos, cada uma tem esses requisitos próprios, né? Certo. Então, o ideal, além de tu saber quais são os requisitos que tu precisa ter, tu tem que saber qual espécie tu vai ter direito. Que nem Ah, sempre tu vai cada ter direito a caso. todas, né? As espécies. Ah, Às é? vezes tu vai completar os requisitos para uma espécie só, e daí realmente tu vai ter que aguardar. Ou então tu vai completar os requisitos para 3 espécies, mas uma vai ser diferente da outra em relação a valores, né? E datas. Então, o ideal é fazer um planejamento, por isso que é tão importante a partir de agora, né? Fazer esse planejamento para saber o que tu vai precisar, o que tu vai se encaixar lá na frente. Entendeu? Perfeito. E como você falou, esses são cumulativos e vai atender, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O teu caso não vai ser igual ao da tua irmã. E assim, esse negócio de falar assim, mas a minha vizinha aqui conseguiu. Não existe mais isso, tá? Porque são 5 espécies. Onde é que tu vai se encaixar? O que tu vai Perfeito, cumprir de requisito para isso? E assim, é perfeito. até, é até meio maçante eu ficar explicando os requisitos, né? A gente consulta os livros, consulta os nossos sistemas, as normas para encaixar a pessoa dentro daquilo. Então, e assim, cada mês tem uma alteração em alguma regrinha. Então, eu fui num congresso semana passada, eu saí de lá com 3 livros, e assim, E eu atualizar. saía do congresso, chegava em casa e começava a estudar, porque eu queria realmente me aprofundar em tudo aquilo que estava vindo de informação, sabe? Então a gente tem que estar muito antenado para isso, assim, para toda hora saber o que aplicar para cada caso.
Entendi. tá? E aí, doutora Marcela, quando a vida inteira, quando a gente eu escutava, né? Aposentadoria, aposentadoria, a gente, talvez assim, por conta de ser o que é mais falado, a gente vincula isso logo à questão do INSS, né? Então, qual é a importância da gente estar com esse vínculo no INSS? Porque lá na frente a gente vai falar da previdência privada e da previdência do INSS. Mas qual é a importância disso? Por que a gente não deve deixar de estar filiado ao Já INSS? que é perfeita essa tua colocação. É perfeita. Por quê? A gente pensa que o regime geral de previdência é o INSS. O regime geral é o quê? São os trabalhadores com carteira assinada, os autônomos, né, os profissionais liberais, rural, enfim. E os regimes próprios são para servidores públicos. Aí tem municipal, estadual e federal. Cada servidor vai ter o seu regime, né, de previdência, seja o servidor municipal, estadual ou federal, próprio daquela entidade. Então, aqui a gente vai falar realmente sobre INSS, porque falar sobre regime próprio teria que ver qual dos regimes, né? Certo, Então, o regime geral abrange esse pessoal. Eu, por exemplo, sou advogada, né? Eu sou vinculada, afiliada ao INSS, né? Porque não sou servidora certo. pública. E assim, a importância de estar vinculada é que, além da aposentadoria, que é um benefício programado, né? Que vai ser lá na frente, tem os benefícios que tu pode precisar por algum infortúnio, né? Pode ser um auxílio doença, se tu estiver incapacitada para trabalhar, ou até uma aposentadoria por invalidez, que não é mais esse nome agora é benefício por incapacidade permanente, porque o nome aposentadoria dá a entender que a pessoa nunca mais vai trabalhar, e é errado, tá? Porque a pessoa passa por perícia, né, de tempos em tempos, e se for cessado, se o médico perito analisar que ela tá bem, ela pode voltar a trabalhar. Então não quer dizer que é para sempre. E assim, um auxílio acidente, se alguma pessoa ficou com sequela, teve um acidente, sabe, perdeu a capacidade, né, mesmo que seja parcial, mas ela seja permanente, pode ter direito a um auxílio acidente. Então, assim, pensão por morte para quem tem filho pequeno, salário maternidade. Eu, quando fiquei grávida, peguei o meu salário maternidade, com certeza, sabe? É um direito nosso. Então, assim, se tu dá alguma coisa pro INSS, ele vai te devolver, tá? Então, até nem gosto que falem mal do INSS, porque se tu parar a pensar, é um órgão, né? É uma autarquia enorme e que Claro. abrange tanta gente, sabe? Então, ele é um seguro. Ele é um seguro público. E é muito difícil tu conseguir um seguro privado, um seguro de vida, que vai te dar tanto benefício quanto o INSS. Entendeu? Então, Perfeito. por isso que é importante se manter vinculado, sim. E a gente consegue se manter vinculado fazendo, quem é autônomo, né? Fazendo recolhimento por conta própria. Quem tem carteira assinada já está automaticamente vinculado e assim por diante. Aí tem as categorias dos segurados, né? Dependendo da tua ocupação. Por isso que é tão importante, sabe? Porque além da aposentadoria, tu pode precisar de alguma outra coisa. Perfeito. A gente vai. Vou ler aqui uma. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Só para a pessoa não ficar achando que a gente não vai atentar aqui para a mensagem que ela mandou. Ana Maria Braga Freitas. Ela colocou: vou aposentar por invalidez, sendo que no estado já era deficiente física. Com a pandemia, fiquei home office e aposentei por tempo. E agora, como faço no estado rever a invalidez, já que eu já era deficiente? Eu não sei se ficou claro. Eu entendi a pergunta dela. É É, isso que eu estava falando da questão dos regimes, né? A Ana Maria, ela provavelmente é uma servidora pública, então ela está vinculada a um regime geral do estado dela.
Se for Santa Catarina, é o IPREV. Se for outros estados, aí teria que ver qual é o regime de cada estado. Mas é uma pergunta já que é difícil de responder, justamente porque teria que saber a regra daquele regime. Então, assim, se Certo. ela está aposentada por invalidez no INSS, é aquilo que eu acabei de falar. Se ela passar por alguma perícia e for cessado o benefício, ela teria que voltar a trabalhar. Então, pelo que eu entendi, ela tem duas aposentadorias, uma do Estado e uma do INSS, tá? A do INSS, acho que ela já ganha, né? E a do Estado, ela queria reverter para invalidez. Tem que ver se vale a pena, né? Daí é bom consultar o setor de previdência do seu regime para tirar essas dúvidas. Mas se ela precisar, eu também estou à disposição, é só me chamar depois. Ok. E assim, pegando o seu gancho aí, essa questão da gente simular, esse simulador do INSS, eu já ouvi alguma coisa assim, ele não é É uma real. tristeza. Queria Sabe que por você quê? falasse um pouquinho sobre isso, que é uma dúvida minha também. Acredito que da maioria das pessoas. Fala um pouquinho Eu desse acho simulador. bacana o INSS disponibilizar um simulador assim, mas o simulador, ele é um robô, né? Ele é um robô. Então, o que, que ele leva em consideração? O que está no sistema do INSS. O que colocaram Claro, ali. Só que sim. este é o grande problema. O que colocaram ali? Tem um documento que é o documento mais importante para fins de planejamento previdenciário, que é o CNIS, que é um extrato das contribuições previdenciárias que foram feitas. Nesse CNIS, olha, 98% dos CNIS existem indicadores de pendência. Cada indicador de pendência, assim, para ter noção, a gente tem um PDF aqui, os advogados, eu acho que tem deve ter umas 15 páginas só com cada sigla do que quer dizer esse indicador de pendência. Cada indicador quer dizer que realmente é um probleminha que tu tem que ficar atento. Às vezes é só uma informação, às vezes é uma coisa que tu tem que resolver. E quando o simulador do INSS faz essa simulação, ele puxa esse CNIS. Só que daí Claro. ele não analisa como a gente analisa esses indicadores. Ele só lê ali o tempo. É, Às vezes a pessoa tem um tabu vínculo ali que não tem. colocado. Às vezes tem um vínculo ali que não tem a data final, às vezes é muito mais. Às vezes a pessoa tem mais de um CNIS, né? De um número de inscrição, então não tá ali. Esses dias eu fiz a aposentadoria de um senhor que ele tinha 4 anos só no CNIS dele. Mas ele tinha 20 por fora em outros documentos que ele não conseguia achar. Eu tive que comprovar com todas as guiazinhas de recolhimento dele, guia por guia. O INSS aceitou. Mas assim, imagina se ele fosse se basear só nisso, 4 anos, sendo que ele tinha 20 e poucos por fora, sabe? Então, assim, é legal ter essa ferramenta, mas invariavelmente ela não é fidedigna, tá? Portanto, não façamos sozinhos. Eu acho que a palavra é essa, porque o fazer sozinho, como não tem mais não tem mais o balcão, né? Do INSS que tu vai lá, tu fala com o servidor, De tu leva teus dados. atendimento com aquela Isso, pastinha cheia de coisa. isso não É, existe mais, é tudo online, né? sim, Muitas sim. pessoas nem têm acesso, sabe? Nem sabem que precisa de documentação. E outra coisa também que foi uma conquista da advocacia previdenciária e foi uma coisa que iniciou aqui em Santa Catarina, que é muito forte a nossa ligação com o INSS, a OAB e o INSS, é que a gente conseguiu um convênio entre a OAB e o INSS para fazer um sistema direto. Então, assim, eu sou advogada, eu tenho um sistema que vai analisar diretamente os meus requerimentos. São servidores próprios para analisar requerimentos de advogado. Se a pessoa vai fazer pelo meu INSS dela, pelo sistema ali, vai cair num robô, Sim, sabe? Vai sim. cair num robô e a análise vai ser de qualquer jeito. Infelizmente é assim. Então, por isso que a gente fala, não faça sozinho. Por quê? Porque se der um erro, né, vai ser mais difícil de corrigir depois. Vai ter que entrar com uma ação, uma revisão. Isso demora, isso é caro. O advogado tem que cobrar por isso, porque é trabalhoso, sabe?
Então, não faça, procure um advogado de confiança especialista nisso para que tenha esse caminho direto com o INSS, sabe? Eu tenho pedidos que foram analisados em 24 minutos de concessão de Nossa. aposentadoria, sabe? O máximo meu que demorou foram 4 meses, é muito pouco, sabe? E E esse, aposentadorias, assim, que precisavam dar tudo mastigadinho para o INSS. Então, a gente trabalha para eles, né? O advogado, ele bota tudo que precisa ali, entendeu? claro. E doutora Marcela, uma pergunta. Esse caminho que você acabou de citar, ele pode ser acessado por pessoas de outros estados via, no nosso caso aqui, com a doutora Marcela ou com outro advogado que seja do estado de Santa Catarina? No Advogados do Brasil inteiro Brasil têm esse acesso. inteiro. Ah, Começou aqui porque foi a gente que fez o projeto, né? Mas é um sistema que os advogados previdenciaristas usam bastante diariamente e eles estão por dentro de como agir, tá? Claro, não estou dizendo que outros advogados não tenham competência para fazer isso, claro. mas geralmente quem é, né, quem tem essa especialidade já está habituado a lidar com esse sistema e ver o que precisa e tudo. Então é um caminho mais rápido e mais fácil, mais bem analisado, né? E as pessoas não sabem disso. Claro, e Né? E acabam analisado fazendo. por quem, como o próprio nome diz, é especialista no assunto. Não, não é Exatamente. aquele. Eu acho que, Aham, né, sim. porque às vezes a gente conversa com advogados de outras áreas e, eu acho que é assim, eu vou procurar saber. Então é uma coisa que a gente tem que ir. É igual quando a gente procura assistência médica, né? Você não vai procurar um oftalmologista se você está com uma dor na perna. É. E esses colegas que não são previdenciaristas, eles muitas vezes eles falam assim: olha, eu vou passar o caso para ti porque eu não sei nem dar resposta errada, sabe? Ele não É sabe isso nem aí. responder, Isso justamente porque é tão aí. específico e está sempre mudando, sabe? Que para dar uma resposta é necessário se aprofundar mesmo, Claro, né? claro. E assim, Bom, já e que agora, não dá. agora uma pergunta. A pessoa contribui ao longo da vida, enfim. E aí, por N questões, ela deixa de pagar, que é um caso que eu acho que é muito comum, né? E aí, o que que essa pessoa deve fazer? Ela pagou, parou e agora qual o Tá. caminho a seguir? O que que Isso pode é ser bem feito? comum. Isso é bem comum, né? Conheço bastante casos de pessoas que eram CLT, né? Tinham a carteira assinada durante muito tempo, de repente pararam de trabalhar assim, como empregados e resolveram empreender, digamos, né? Ou resolveram parar mesmo de trabalhar. O que que acontece? Quando tu para de pagar, seja como empregado ou como autônomo, ou seja, deixa de ter o recolhimento, tu ainda fica de 12 a 24 meses em período de graça, que eles falam, que é um período que tu fica na condição de segurado. O INSS te mantém segurado por esse período de 12 a 24 meses, que tu pode sim pedir benefícios e conseguir. Passado esse prazo, se tu pedir algum benefício, por mais, por exemplo, um auxílio doença, por mais que você esteja doente, mas já passou o período de graça, você não vai conseguir o benefício, sabe? Então é importante não deixar perder a qualidade de segurado. E por isso que o planejamento entra, porque daí tu vai ver, tá, tudo bem, eu vou começar a recolher sozinha, por exemplo, eu vou fazer uma transição de carreira, vou deixar de ser empregado para ser autônoma e quero começar a fazer o meu pagamento por conta. Então tá, então faz um planejamento para ver quanto que tu vai pagar para manter aquela média que tu já tinha. Que querendo ou não, se a pessoa trabalhou com carteira assinada, ela pagou, né? Ela também pagou. A diferença é que isso já saiu direto do salário, né? A empresa fez isso por ela. Mas tá Claro. ali, ela tem direito a alguma coisa. Então é interessante manter aquela média do que já estava sendo pago, sabe? Até para fim de aposentadoria ou outro benefício. E não deixar perder a qualidade segurada, porque se precisar de algum benefício, tem direito, né? Não Eu vai acho muito acessar o importante, benefício. eu acho muito importante pelo auxílio doença, né? Que é um benefício por incapacidade. Sim. Porque nunca se sabe.
Claro, No momento tá bem, claro. de repente pode ficar doente, e daí tu vai receber alguma coisa. Eu falo isso do meu ex-marido, ele é baterista, né? E ele nunca deu conta de pagar, nunca se preocupou em pagar. Eu peguei e comecei a pagar por ele, e um dia ele quebrou a mão. Imagina, ele é baterista, ele quebrou a mão. Falei, não tem problema, vamos pedir o teu benefício. Ah, mas será que vai dar? Sim, se tu tá pagando, se já tem a carência, se tá tudo certo, vai ter. E realmente veio, sabe, sem muitos percalços, assim, foi bem legal, foi bem rápido, porque ele estava sendo segurado. Então, por isso que é importante se manter vinculado para não perder esse período, não perder essa qualidade de segurado, que é o nome, tá? Entendi. Vamos imaginar uma situação conforme você citou. A pessoa vinha pagando através do regime da CLT e por algum motivo deixou de pagar, foi ser autônomo. E quando é MEI, que é também uma particularidade que eu acho que muita gente tem dúvida em relação a É, isso, né? muita gente começa a empreender com o MEI, né? Então, Certo. o MEI, ele é uma contribuição muito em conta, ele é R$ 70, né? Então, é muito barato, né? Por isso que é interessante, sim, para tu não perder a qualidade segurada, mas a longo prazo ele não é vantajoso. Por Por quê? quê? Porque ele baixa. Imagina uma pessoa que ganha em torno de R$ 3.500 na carteira. Então, a contribuição dela é sobre esse salário, tá? 3.500. De repente, ela paga MEI. MEI é um salário mínimo. É sobre um salário mínimo, né? É só 5%. Poxa, É. então, como é que faz para média? Média é uma conta simples. Tu soma tudo e divide pelo número de contribuições que tem ali. Isso, para fins de aposentadoria, é muito ruim, porque vai baixar a tua média. E para fins de benefício, tu precisa de um auxílio doença, uma pensão por morte, também vai baixar a tua média. E outra Pior coisa, ainda. que os MEIs não sabem é que o MEI ele só dá direito a uma espécie de aposentadoria, que é a por idade. Então, Olha, se tu tiver direito daqui a pouco a uma outra espécie de aposentadoria, mas tu tiver pagando o MEI, para aquelas contribuições ali que tu fez como MEI, digamos, tu tem 5 anos de contribuição como MEI. Para que aquilo entre no bolo e dê direito a outra espécie de aposentadoria, tu tem que complementar o valor. Então, de 5%, tu tem que pagar mais 15% para dar um salário mínimo. Isso sem nossa, contar a média que vai ser baixa. Mas só para o tempo, né? O tempo, os meses entrarem na contagem. Então, assim, o MEI tem que ter cuidado, tá? O MEI, ele é interessante temporariamente. Depois, é importante tu se planejar para sair do MEI, ir para uma outra categoria, uma outra alíquota, e depois tu conseguir correr atrás ali do tempo que tu ficou no MEI, tá? é, Eu a tenho um gente exemplo, pode. eu tenho um exemplo manicure, da manicure do salão que eu faço a unha. Pô, manicure é MEI, né? Pode ser MEI. E Sim. essa manicure, ela tem 3 filhas pequenas. E, gente, o MEI é R$ 70. Uma unha atualmente é 120, né? E de vez em quando eu pergunto para ela, como é que tá o teu MEI? Ah, não, eu não pago faz mais de 2 anos. Eu falei, olha, Nossa. mais de 2 anos, então tu perdeu a qualidade segurada. Se acontecer alguma coisa contigo, tuas filhas não vão ganhar nem o salário mínimo. Porque tu perdeu a qualidade segurada e é R$ 70. Uma unha que tu faz é 120, sabe? Eu falo assim, não é para criticar, é só para alertar que assim, poxa, gente, 70 pila é interessante, sabe? Então, para algumas pessoas, vale a pena manter no meio. Para outras que fizeram uma transição de carreira, que ganhavam, né, relativamente bem, daí é melhor se planejar. Claro. Eu vou aproveitar aqui, mas eu acho que já foi respondido. Isso. Maracil Cardoso. Ela
Pergunta, para quem é MEI e paga contribuição mensal, é possível pagar algo complementar? Acho que você já falou, Bem né, sobre isso. legal. É isso aí, Mara. É possível tu fazer a complementação de todas as contribuições que foi como MEI, complementa de cinco a 20%, então são 15% a mais sobre o salário mínimo, tá? Para aquilo entrar no teu tempo de contribuição e depois te dar direito a outras espécies de aposentadoria que não seja só por idade. Isso dá para fazer ligando no 135, tá? No telefone do INSS e pedindo a complementação, Ah, sim, sim. tá? Uhum. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui que eu já. É porque eu tô cá e lá, cara, porque eu não estou vendo você. Vou Ah, pedir pois é, para. já. Que pena. Não, eu estou conversando aqui, mas tudo bem. A gente. Tá. Tem uma outra perguntinha aqui. Passa para mim aqui, veja, que eu não estou acompanhando aqui no. Não, uma pessoa fez um comentário aqui, mas agora a gente já perdeu. Bom, então, continuando aqui nosso bate-papo. Então, a gente falou da aposentadoria, do INSS, a gente já falou dessa questão do MEI. E qual outra informação que você acha que é imprescindível para quem já está começando a pensar nisso, para quem está um tempão sem pagar, você já falou que não é, deixou Tá. de ser afiliado. O que que a gente pode fazer para quem está em situação emergencial e a Ó, idade chegou e não sabe para onde correr? Óbvio, primeira coisa, não tentar fazer as coisas sozinho, como a doutora Marcela falou. A gente vai fazer simulação pelo INSS e a gente vai fazer simulação com um robô, né? Então, na medida do possível, existe algum serviço gratuito que a gente possa ter esse contato humano com algum advogado ou não? É só mesmo o INSS a gente já não tem mais acesso ali no balcão. Para quem não tem grana para pagar um advogado, o que ô, pode fazer? Jaque, assim, para quem não tem grana, sim, dá para a gente cobra para fazer esse serviço, né? Pelo menos para fazer, eu digo que é o diagnóstico previdenciário, né? O Claro. diagnóstico é saber como é que tá o negócio, como é que tá o bagulho, sabe? Articulação. É. Uhum. Então, pelo menos se tu não tem a possibilidade de fazer um planejamento, que são os cálculos e projeções, né, de várias simulações para frente, pelo menos faça a consulta com o advogado para fazer esse diagnóstico, ver como é que tá a tua situação. Sabe? Às vezes paga parcelado, né? A gente, nossa, o importante é fazer, sabe? Então, assim, procure, porque gratuitamente eu não sei se na internet tem. Eu não sei qual é a ferramenta que tem gratuita para a pessoa fazer isso. Eu sei que nós advogados temos os nossos sistemas de cálculo, né? E também o famoso Excel para fazer esses cálculos. E a gente consegue sim, pelo menos, dar um diagnóstico para a pessoa, para ela não ficar totalmente sem noção do que está acontecendo, tá? E do que pode ser E do feito que para pode ser feito. melhorar a sua aposentadoria. Isso. O planejamento, ele é uma coisa mais detalhada, mais aprofundada, né? Justamente porque tem esses vários cálculos para frente. Eu digo que o planejamento previdenciário, ele é a base para o planejamento financeiro. Porque as pessoas Claro. que me procuram, elas estão já naquela idade que elas sabem que não tem mais tanta força, tanto gás para trabalhar, mas que ainda tem que trabalhar um pouquinho. Então, elas querem saber o que elas têm que investir para que, quando elas queiram parar, esteja com um valor legal de recebimento, né? Que Sim. supra as suas necessidades. Então, o planejamento previdenciário ele é a base do planejamento financeiro. Às vezes, tu vai ver que investindo no INSS vai valer a pena, aquilo vai retornar para ti como valor de aposentadoria, ou às vezes não vai. Então, tu pode fazer um outro investimento, né? Investir em outras coisas. Daí não é comigo. Mas pelo menos tu sabe, eu vou ganhar isso aqui de aposentadoria, mas eu quero ter tanto. Então daí tu vai buscar de outras formas, sabe? E assim, uma coisa importante é que às vezes a pessoa pode fazer o pagamento de alguma contribuição em atraso. Se for
interessante, se for vantajoso. Às vezes ela trabalhou um período e não pagou. Tem muito isso. Ah, eu não paguei durante uns 2 anos, mas eu era autônoma, eu trabalhava. Então tá, então busque um advogado, não faça sozinho isso, pelo amor de Deus, para buscar esses recolhimentos em atraso e isso elevar a tua aposentadoria, tanto o valor como o tempo, tá? E outra coisa, já que eu já vou falar antes que a gente esqueça, é que tu tinha me perguntado sobre a previdência privada, né? A previdência privada, ela é uma forma de investimento. Claro. Só que ela é um contrato cível. Ela é um contrato que tu vai fazer com um banco, ou com fundo, né? Ou com uma. Tem muitas espécies de previdência complementar que a gente fala, que é a previdência privada. Então, isso é bem delicado, tem que ser algum lugar que tu confie mesmo. Eu tenho o da OAB Prev, por exemplo, que é diretamente da OAB, né? Sim. Mas isso é um contrato cível, então é interessante falar com quem entende de investimento para saber qual que seria rentável, né? Interessante assim a rentabilidade, tá? E dentro do patamar, do padrão financeiro que a pessoa se encontra no momento, né? Porque Claro. às vezes também eu já procurei informações e assim, eles acenam um prognóstico maravilhoso. E só no final é que diz o quanto que a gente tem que recolher. E nem sempre é compatível com o que a gente está podendo naquela fase, naquele momento, enfim. É por isso que fazer primeiro o planejamento da aposentadoria é essencial, porque tu já tem pagamento lá dentro. Tu já pagou. Algum momento da tua vida tu pagou e tá lá. Isso é teu. Não vão te tirar. Né? Então é interessante só para tu saber que daqui para frente tu tem que dar aquele gásinho para fechar ali e daqui a pouco tu ter a aposentadoria na tua mão. E daí, se tu quer o algo a mais, o bônus, o plus, aí tu faz esse investimento por fora, Faz essa de acordo com o que tu complementação, pode, claro. né? Faz essa complementação. Isso. Perfeito. A gente pode abrir agora um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, a hora é essa, gente. Ô Isso Jaque, eu Oi? posso Pode? aproveitar para falar de uma situação real enquanto as pessoas Claro, por perguntam? favor. Olha só que interessante. Tem um cliente meu que ele veio aqui, trouxe toda a documentação dele e falou assim: doutor, eu quero me aposentar, eu acho que eu já consigo. Eu falei: não, beleza, deixa teus documentos aí, eu vou fazer o estudo e te aviso. Vou fazer o teu planejamento e vou te avisar se já é possível pedir aposentadoria, eu peço. Se não, a gente espera mais um pouquinho. Ele: não, eu tenho certeza que vai dar. Eu falei: tá tudo bem. Ele saiu, eu fiz o planejamento dele, eu falei: olha, seu fulano, realmente tu pode se aposentar, tá? Tu tem direito a conseguir a aposentadoria hoje. Só que assim, no planejamento que eu fiz para o senhor, eu vi que se o senhor esperar 9 meses, o senhor vai receber R$ 1.000 a mais. O que o senhor acha? Ele assim, pois é, R$ 1.000. Eu falei: só 9 meses vai dar R$ 1.000 a mais. Nossa. Pensa bem, o senhor está trabalhando, o senhor não vai parar de trabalhar? Ele falou: não, eu quero aposentadoria e quero continuar trabalhando. Eu falei: ó, isso aí. Então, o senhor vai continuar trabalhando, né? Não tem essa necessidade de pegar agora. O que o senhor acha de esperar? Isso é com o senhor. Se o senhor quiser, eu peço agora. Ele disse: não, Marcelo, eu quero esperar. Eu falei: então tá, então eu vou marcar aqui, quando estiver chegando perto da data, que dê esse benefício melhor, eu aviso o senhor e faço o pedido. E agora a gente está fazendo isso, está esperando dar a data, né? Da aposentadoria mais vantajosa. Então, assim, se tu vai no INSS, ele vai falar: não, tá, tudo bem, já tem direito hoje. Mas ele É, não vai te falar que daqui a alguns meses ou anos vai ser seria melhor. mais interessante, claro. Entendeu? Então, assim, são essas coisinhas que infelizmente, a maioria das pessoas não tem o conhecimento mesmo, né? Não sabe que é possível isso, sabe? Então, isso é muito bacana o que eu e você estamos fazendo hoje, que é abrir a cabeça das pessoas para essas coisas, né? Uhum, Então, assim, claro. isso é importante também, é a divulgação do que é melhor para você, né? Não é só, se aposenta e deu, não. Veja Não, bem o que de vai ser jeito mais nenhum. vantajoso, de acordo com o seu desejo, claro, né?
Então, e teve um outro caso também de uma pensão por morte, um senhor muito humilde, que quem trouxe ele aqui foi a enteada dele. A companheira tinha morrido e ela era filha da companheira. Aí ela trouxe ele aqui e falou: Marcela, eu acho, será que ele não tem direito a receber a pensão por morte? Porque a minha mãe era aposentada e eles viviam juntos. Eu falei: olha, se eles viveram juntos, é claro que ele tem, ele era companheiro, né? Dele, mas eu não tenho como provar, a gente não tinha documento, não tinha nada assinado. Eu falei: não tem problema, mas tem testemunha de que vocês estavam juntos? Ele, claro, a gente está junto há mais de 20 e poucos anos. Falei: então tá, então vamos fazer o pedido. Fiz o pedido, o INSS negou, por falta, né? Não tem documento, acabou. Entrei com a ação judicial e a gente conseguiu comprovar com as testemunhas, né? Os vizinhos, as pessoas próximas, dizendo que ele era companheiro da dona fulana há tantos anos e tal. Ok, ele ganhou a aposentadoria, só que quando eu fui ver o valor, o juiz do processo tinha calculado a pensão por morte com base nas regras atuais. Só que a companheira dele morreu antes da reforma. E a regra de antes da reforma era muito mais vantajosa. Daí eu falei: ó, doutor, juiz, excelência, tudo bem, obrigada, valeu por ter concedido, mas o senhor errou aqui, ó. Que a regra que ele tem direito é aquela lá de 2015, eu acho, E não lembro. vigorava à época. Que era da data do óbito da segurada, né? Que era a companheira dele. O juiz, na mesma hora, retificou tudo, já mandou recalcular, sabe? E deu R$ 1.000 a mais, Jaque. Tá Então, vendo? a Na pessoa já estava ausência feliz. Na ausência de um advogado, a pessoa sairia feliz, agradecendo e tchau, e ainda estava perdendo, deixando de ganhar, né? O que lhe era de direito. Ele já estava feliz por ganhar, Pois né? Porque ele é, pois achou é. que não ia ganhar nada. E daí, ainda agora vai ganhar R$ 1.000 a mais e ainda tem os atrasados, né? Então, desde que a gente fez o pedido. Então, tem atrasados também. Então, é assim, uma pessoa, um senhor, eu acho que ele tinha quase 70 anos, ele não conseguia se aposentar porque ele nunca pagou nada, nunca fez, sabe? Aquela pessoa muito humilde que nunca se importou com isso, então Ah, ele não recebia aposentadoria. Ele usava uma bolsa. eu acaba não tendo acesso mesmo às informações básicas, né? Ele usava aquelas bolsas de colostomia, que fala, acho que é colostomia, sabe? Então, Sim, assim, eu fiquei tão feliz, gente, porque eu falei: meu Deus, eu consegui dar uma tranquilidade para ele, né? não é. Então, assim, que bom. Doutora Marcela, o seu atendimento, ele é para o Brasil inteiro? Qualquer pessoa pode acessar, pode fazer contato e esse estudo pode ser feito, esse atendimento pode ser feito para qualquer lugar do Brasil? Pode já, que é tudo online mesmo, porque o que eu preciso é o seguinte: é desse CNIS, que é muito importante, né? Que é o mais importante, que estão os extratos das contribuições. Preciso das cópias da carteira de trabalho, então a pessoa pode bater foto ou Então, digitalizar. aonde que a gente consegue esse CNIS? CNIS, a gente entra no sistema Meu INSS, que tem um aplicativo, baixa o aplicativo Meu INSS, entra com aquela senha do gov.br. Aquela senha, se a pessoa não fez, é bem tranquila de fazer, tá? Entra com a senha do Gov. Ali no próprio menu ali desse aplicativo vai estar escrito CNIS, CNIS. Eu até vou escrever aqui no N. chat. Eu estou anotando também, porque depois as pessoas vão perguntar e a gente. Mas olha, quem procurar a gente para pegar informação, a gente já vai passar logo o seu contato, Que tá? bom, Que é para obrigada. não perder tempo. Então, a gente entra pelo Gov, Pelo o sistema meu, vou botar aqui sistema, aplicativo Meu INSS, certo? tá? A pessoa vai entrar com a sua senha do Gov, baixar esse CNIS, que é um PDF, e me mandar pelo WhatsApp, por e-mail, tá? Isso aí é o mais tranquilo hoje em dia. A carteira de trabalho também é muito importante, tirar cópia ou me mandar foto, tá? Ela é Dos extremamente trabalhos. importante.
Isso. E eu faço sempre também um formulário online, onde tem algumas perguntas, por exemplo, exerceu o período militar, atividade, né, militar, exerceu atividade rural, exerceu atividade com insalubridade, que são muitas perguntinhas que a gente faz para ver se é possível encher esse tempo de contribuição com outras coisas. Daí, a partir daquilo ali, quando eu for fazer o estudo, eu vou saber que documento pedir, né? O que calcular. Por isso que eu mando também esse formulário. E também é uma segurança para mim, né? Porque a gente Sim, faz o trabalho conforme as informações que a pessoa nos dá. E o claro, planejamento, eu não posso garantir que ele vai ser assim até se aposentar. Eu posso claro. garantir ele que eu vou fazer ele com as normas atuais. Mas eu não posso sustentar ele até tu realmente conseguir a tua aposentadoria. Nenhum advogado consegue fazer isso, ninguém consegue, né? Então a pessoa tem que ter essa noção, Claro, sabe? até porque é todo um trâmite, né? Passa por todo esse estudo do INSS até chegar ao juiz entender, calcular, sem Isso. errar. Sim, e Imagina. assim, eu sempre falo, se mudou o emprego, mudou a contribuição, alguma coisa aconteceu, me procura para fazer a atualização do planejamento, para a gente repensar, né? Um segundo plano, um plano B. Ah, não, vamos pagar então só assim, e daqui a pouco a gente já muda para outro, enfim, para não perder qualidade de segurado, não perder tempo e assim por diante. Então é possível sempre estar atualizando também. Então, para fazer o planejamento, eu preciso. Esses são os mais importantes: é o formulário que eu mando, a carteira de trabalho e o CNIS. Atendo online, 100% online se precisar. Eu gosto muito do atendimento presencial, eu acho muito gostoso receber a pessoa aqui no escritório e conhecer ela, né? Eu gosto muito de me conectar assim com a pessoa, Sim, mas é técnico também, dá para fazer tudo à distância. certo. Então, qual seria o seu e-mail? Depois a gente passa tudo direitinho, mas já tem gente aí. Qual seria o seu e-mail para as pessoas entrarem em contato Posso colocar meu WhatsApp aqui no chat? também, por favor? Por Que favor. daí pode me Enquanto, chamar. enquanto a doutora Marcela coloca e fixa, gente, vocês estão vendo como é importante, né? Ter esse planejamento e ter esse planejamento com uma assessoria técnica, profissional, especializada, que é para a gente não fazer besteira, né? E pior, não ser levado a cometer algum engano, que isso vai prejudicar, enfim. Então, o planejamento é fundamental. Você conversar com um advogado especialista na área também é fundamental. E hoje a gente trouxe aqui a doutora Marcela, que está deixando aí o contato dela. Ela atende o Brasil inteiro, ela está aqui em Florianópolis. E a gente, antes de terminar, a gente quer deixar até doutora Marcela, se tiver mais alguma consideração, algum detalhe que seja importante que a gente precise comentar, a hora é essa, e se alguém quiser fazer alguma perguntinha, também a gente ainda tem uns minutinhos. Já que eu acho que de consideração, que eu queria contar esses dois casos, né, da pensão por morte e do planejamento que deu R$ 1.000 a mais. Essas contribuições em atraso são importantes. Pessoas que têm períodos assim, que trabalharam com exposição à insalubridade é muito importante também, porque isso aumenta o tempo de contribuição. Então, a pessoa que trabalhou exposta a um agente nocivo, se ela tem a documentação correta, que o INSS pega bastante no pé, esse tempo que ela tem, ele aumenta. A gente fala que é a conversão do tempo especial em comum. E isso às vezes, eu tenho uma cliente que, infelizmente, por causa de coisa de 10 meses, ela vai ter que trabalhar mais 5, 6 anos, assim. E daí Uau, daí a gente conseguiu um documento dizendo que ela estava trabalhando com exposição a agente nocivo. E se aquele documento colar, vai praticamente fazer com que ela entre dentro de uma regra de transição e consiga a aposentadoria. Olha que loucura, sabe?
Então, assim, faltou 10 meses para ela entrar em alguma regra. Se ela Sim. entrar com base nesse documento, ela consegue aposentadoria. E ela não precisa trabalhar mais 6 anos. Então, assim, olha como é interessante ver por todos os lados, sabe? Se cercar. Por isso que, assim, a entrevista, a reunião comigo, ela tem que ser bem detalhada, Claro, bem, bem específica mesmo, para eu ver o que eu posso buscar mais. Isso claro. não quer dizer que é garantido, né? Mas Sim, se a sim. gente faz um requerimento bem mastigadinho, dizendo ali para o INSS, ó, é assim, isso aqui está comprovado com esse documento, essa parte, né, foi de tal forma, o INSS gosta disso. Porque senão é uma coisa assim, eu quero me aposentar, clica no botão ali. Aí quem vai ter que fazer isso é um robô. Se o robô não consegue, passa para um servidor que não tem nem ideia por onde começar. E às vezes dá ali um não, sendo que a pessoa poderia ter um sim, se ela tivesse procurado, né? E se orientado melhor, tá? Perfeito. Ó, a gente vai falar novamente o contato da doutora Marcela. O DDD é 48, aqui de Florianópolis. O telefone é 99-860-8000. E aí, assim, se você pegou o contato da doutora Marcela, está conhecendo ela agora, assistiu, acompanhou a nossa live, quando você fizer contato com ela, você fala, ó, eu estava na live da Jackson Prata. E aí ela vai saber já exatamente o que, que você vai tá precisando saber. E aí vocês vão conversar. Para quê? Para fazer esse planejamento que é fundamental, gente. Não adianta chegar lá na hora, prestes a fazer, completou a idade que a gente sabe, para mulher é tanto, para homem é tanto, chegar lá perdido, dando entrada, conversando com o robô, procurando documento que você não sabe nem se você tem mais, enfim. A doutora Marcela está aí para dar o passo a passo, para ajudar a gente a fazer esse planejamento e da forma que a gente se beneficie o máximo possível. Afinal de contas, essa fase da vida da gente, e para quem está, né, nesse processo aí de correr atrás de uma aposentadoria, a gente quer uma aposentadoria que conceda para a gente dignidade, qualidade de vida, não só para comprar remédio, né, mas para aproveitar essa fase da vida, depois de uma vida inteira de trabalho, de sufoco, de correria. Então, que a aposentadoria seja bem-vinda, né? E quando eu digo aposentadoria, é principalmente a grana, né? Porque hoje a gente não precisa se aposentar. Quem está ainda aí na fase produtiva ou mudando de carreira, enfim, aquelas coisas que a gente conversa sobre envelhecimento ativo. Mas a gente está aqui falando, ó, de grana. Sem grana não dá para ser feliz, não dá para ter dignidade, não dá para ter qualidade de vida. Então isso é fundamental e é importante. Doutora Marcela, muitíssimo obrigada, esclareceu, levantou, colocou pulga atrás da orelha da gente. Inclusive para mim, que já vou começar a buscar a minha documentação e, obviamente, vou procurar você aí, porque eu quero ver como é que está a minha situação. Não que eu queira me aposentar agora, mas eu quero planejar para quando chegar lá na hora eu estar, no mínimo, né, satisfeita e com uma aposentadoria que faça jus ao nosso suor sagrado de cada dia. Vai ser Então, um muito prazer, obrigada, tá, Jaque? Vai ser um prazer fazer o teu planejamento. muito E obrigada. também quero agradecer a oportunidade, agradecer a Gesa por ter lembrado de mim, né? E casa muito assim a demanda de vocês, como é que eu posso dizer? O conteúdo de vocês, né? A Casa nossa muito com o meu. missão, Oi? a nossa missão de Isso! informar, O propósito. nosso Isso. propósito de compartilhar informação que seja pertinente para a gente envelhecer bem. Isso aí. E eu tô junto, tô à disposição com o maior prazer para atender todo mundo. Muito obrigada. Tem um E já colega que seu muito. aqui, ó. Tem um colega seu, Guilherme Filho. Advogado Guilherme Filho, cumprir aquele conceito da saúde da OMS,
Ô, maravilha! Obrigada, viu, Guilherme? Isso Obrigada, aí. Guilherme. Se Isso precisar, aí. estamos juntos para fazer parceria. Envelhecimento ativo, segundo os critérios do Conselho da Organização Mundial de Saúde, não é somente na ausência de doença. Bem-estar físico, espiritual e segurança. E segurança está diretamente relacionada à questão financeira, né? Obrigada, viu, Guilherme? A gente fica feliz em ter um comentário assim. Então, gente, ó, muitíssimo obrigada, principalmente a doutora Marcela. Seu telefone não vai parar de tocar, viu? Ô, Jaque, obrigada. Obrigada por todo esse marketing assim também. Obrigada mesmo pela divulgação, tá? E adorei te conhecer, não te conhecia. Agora já sou uma fã também. E Obrigada. qualquer coisa que precisar, só me chamar mesmo. Vamos chamar sim, vamos chamar sim. Então, gente, ó, a gente está se despedindo agora. Obrigada a todos vocês que participaram. A live vai ficar gravada, tá? E a gente, depois que a gente passar lá para o YouTube, enfim, fazer todos os. A gente vai deixar o contato na publicação do Instagram, deixar os contatos da doutora Marcela. Tanto e-mail, telefone, enfim, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado como a gente aproveitou. Tá? E até a próxima. Obrigada, doutora Marcela. Obrigadão. E até lá. Obrigada, até mais. Até mais. Beijão. Obrigada.